É melhor ser estético ou funcional? Essa é uma grande discussão hoje em dia. Tem pessoas que vão defender ser estético, tem pessoas que vão defender que é melhor ser funcional. Eu já pensei uma coisa, depois de um tempo eu mudei de opinião, pensei outra. E agora eu já mudei de opinião novamente e já penso uma outra coisa completamente diferente do que eu já cheguei a pensar. Nesse vídeo eu quero te trazer a minha experiência pessoal, porque ela pode te ajudar a definir para você o que é melhor, ser estético ou ser funcional. E ao final desse vídeo então vou te falar qual que é a minha opinião hoje e vou te dar um conselho controverso, um conselho que eu não vejo ninguém dando aí, mas que eu acredito que vai funcionar para a maioria dos casos. E eu tô com o olho arregaçado aí, não foi porrada não, é conjuntivite, tô emendando uma gripe no conjuntivite. Mas é bom que a gente está conversando aqui pela tela, então você não pode se contaminar pela minha conjuntivite. A gente pode estar perto, mesmo estando com a conjuntivite. E esse assunto ele ficou ainda em voga, né? Depois que o Seban anunciou sua aposentadoria. Seban era o cara aí, não sei, você é do fitness, você deve saber quem que é. Resumindo, é o cara que dominou aí os palcos do fisiculturismo. Ele não é aquele fisiculturista grandão, gigantesco, ele competia ali na Men's Physique, que seria uma categoria mais estética, e ele dominou ali, foi campeão não sei quantos anos seguidos, com um shape extremamente estético, pelo que é considerado aí dentro do fisiculturismo. E assim que ele aposentou, ele mudou o seu estilo de treinamento, falando que ele queria ser mais funcional. E aí ele começou a colocar outros estímulos no treino dele, porque ele queria ficar mais atlético, mais funcional. E aí com isso ele tem influenciado muitas pessoas, né? Ele é um grande influenciador aí do mundo fitness. Muitas pessoas passaram a ver o treino funcional ou ganhos funcionais de maneira diferente depois que essa grande estrela trouxe essa abordagem após a sua aposentadoria. E sempre teve essa crítica, né? O pessoal que treina ali para estética e tal fica zoando o treino de performance, o treino funcional. E o pessoal que preocupa muito ali com a performance, com a função, com o treino funcional, né? Fica às vezes zoando o pessoal que treina hipertrofia, que são os caras que são grandão, mas que não consegue não consegue carregar um sofá no dia a dia. É o cara que vai carregar uma geladeira e rompe o bíceps. É o cara que não consegue correr, não consegue pular. Então tem esse conflito, digamos assim. Então, vou te contar a minha experiência nesses 20 anos de treino. Eu comecei a treinar em 2005. E na minha infância eu era uma criança muito tímida, sofria muito bullying, muito introvertido, tinha medo de todo mundo, medo do que as pessoas iam falar comigo, medo do julgamento dos outros. Pedi para apresentar um trabalho lá na frente, era quase que me torturar. Eu ia até tremendo, às vezes segurando ali, e as pessoas viam aquilo, riam de mim. Então, em 2005, quando eu fiz 15 anos, eu queria treinar desde antes, mas naquela época tinha uma certa crença, né, que se você começar a treinar, você para de crescer e tal. E aí ficou estipulado ali lá em casa que eu poderia começar a treinar depois dos 15 anos. Eu tive um estirão com 15 anos. Eu lembro com 14 anos, eu cheguei a crescer 15 centímetros em um ano, naquela fase do estirão masculino. Falei, agora eu já cresci o que eu tinha que crescer, vou treinar. Parêntese, mesmo depois de treinar eu continuei crescendo. Nessa fase esse estirão aí, eu cheguei a 1,76 m, e depois comecei a treinar e hoje eu tenho 1,84 m, então ainda assim continuei crescendo. Fecha parênteses. Então nessa época, quando eu comecei a treinar, a única coisa que eu queria era ser o maior possível, era ser muito grande, porque eu achava que aquilo ali era o que eu precisava na época. E eu tive um resultado muito bom, eu era extremamente dedicado, tudo que falava que era para eu fazer, eu fazia. Outro parênteses, ganhos naturais, sou natural até hoje. Fecha parênteses, então vamos lá. Então eu tive um excelente resultado ali, uma boa resposta, meu corpo respondeu bem. Tive a sorte, né? Não sei se hoje isso é muito fácil, mas eu tive a sorte de, no início da minha carreira de treino, ter encontrado bons treinadores que passavam bons treinos para mim. Desde quando eu comecei a treinar, me apaixonei pelo tema, então pegava livros dos meus professores, né, dos meus instrutores de treino. Eles me emprestavam livros que eles estudavam na faculdade, eu tirava xerox para eu estudar, e eu só queria ficar grande.
e fui ficando grande. E com algum pouco tempo de treino ali, eu já tinha um resultado ali que eu já tinha um shape acima da média, ainda mais para quem tem 15, 16 anos. Então com 16 anos eu já tinha uma massa muscular muito acima da média. E aí as coisas começaram a mudar, as pessoas começaram a me respeitar, só pela forma como elas me viam, né? Só pelo fato de eu ter mais massa muscular, parecia que tinha mais respeito ao redor, minha autoestima melhorou. Enfim, a minha vida foi melhorando com isso. E aí tem um fatídico episódio que durante muitos anos o pessoal na escola, lá no colégio, ficava me zoando, né? Que a gente tava jogando bola e aí um colega meu machucou, tava precisando ser retirado, carregado do campo, e o pessoal tava com dificuldade de tirar ele. E eles falaram assim, lá, por que não chama o Halabi? Lá na época do colégio era Halabi, meu apelido. Por que não chama o Halabi lá? O cara daqui é esse tamanho aqui, vocês estão com dificuldade para carregar ele aí. O cara com o braço daquele tamanho, chama ele para ajudar a carregar. E aí eu virei e falei assim, eu treino é para pegar mulher, eu não treino para ficar carregando um homem não. E aquilo ali virou uma zoeira depois. E acabou que durante então esse meu início, né, o meu principal objetivo era ser forte. Não era ser forte, era ser grande, simplesmente grande. E aí, como eu falei no vídeo anterior, em 2014 eu comecei a treinar calistenia, mas ainda assim o meu objetivo era ser grande, era ser estético. E eu fui para a calistenia no primeiro ponto por causa da portabilidade, porque me incomodava a academia estar fechada sábado e domingo, me incomodava ela fechar no feriado, me incomodava eu viajar e não poder treinar. Eu era bem bitolado ainda, né, nessa época, né? Quando a gente é mais novo, tem menos preocupações, então talvez seja por isso, não sei. Então me incomodava. Então, quando eu fui para a calistenia, o que eu buscava no primeiro momento era a portabilidade, poder treinar em qualquer hora, em qualquer lugar, para evitar esse estresse que eu tinha, sábado, domingo, feriado, em viagens, ou até durante a semana quando eu queria treinar em outro horário, para evitar isso aí. Aí fui para a calistenia em 2014. Em 2015, eu prestei meu primeiro concurso para o Corpo de Bombeiros. Quem não sabe, pelo menos aqui em Minas é quase um ano de concurso, né? Que tem prova objetiva, depois tem redação, aí tem exames psicológico, teste físico, teste de saúde, toxicológico, então sim, são várias fases. E eu bati na trave, eu passei em todas as etapas, cheguei até na última e fiquei em terceiro excedente. Não passei. Por causa de 0,15 pontos em 30. Dos 30 pontos distribuídos eu fiquei por 0,15. Foi um concurso ali muito concorrido, não passei. Mas naquela época, o fato de começar a pensar em ser bombeiro, eu comecei a mudar o meu pensamento para conseguir para ser mais funcional, para ser melhor performance. Por quê? Porque primeiro que eu tinha que passar no TAF, que é o teste de aptidão física, é uma das etapas do concurso. Eu tinha que passar e ir bem no TAF, que o TAF no Corpo de Bombeiros de Minas, além de eliminatório, ele é classificatório, ou seja, em tese, se você não conseguir o mínimo, você está eliminado, mas mesmo conseguindo o mínimo, dentro além do mínimo, você pode conseguir uma maior ou melhor nota, uma melhor ou pior nota, e aí dependendo disso, você pode ganhar ou perder posição dentro do concurso. Então eu tinha que melhorar a minha performance, meu desempenho, a minha função para poder passar no concurso, mas mesmo passando no concurso, já começando a pensar como bombeiro, eu precisaria também estar apto a salvar vidas. Então precisaria ser uma pessoa que tem um bom desempenho, não necessariamente ser grande. E ali a chave começou a mudar ali. E esse ali não muda assim, pelo menos não foi assim de uma hora para outra, porque eu gostava de ser grande. Eu gostava de ser grande, de ser um cara que tinha massa maior do que a média. Então não era simplesmente vou virar assim uma chave e tal. E mesmo que virasse, eu não quis largar essa parte, né? E aí eu fui. Em 2016 teve um outro concurso. Aí no outro concurso até tem um vídeo aí, como estudar pro concurso. É um vídeo que eu não falo sobre treino, não falo sobre estudo, mas é a forma como eu estudei, passei em primeiro lugar na prova objetiva. E aí aquilo ali me deu uma margem de segurança, eu não fui o primeiro nas outras etapas, mas consegui passar muito bem classificado nesse concurso e entrei no Corpo de Bombeiro em fevereiro de 2017. E aí nessa
preparação, né, de entrar para bombeiro, isso aí foi amadurecendo. Esse treino para desempenho, treino para função. E acabou que aí eu fiz a prova objetiva, fiz a redação, fiz a prova de natação, fiz o teste físico, porque na época ainda era de separado, né? Então tinha prova de natação, tinha prova de teste físico mesmo, o TAF, exames médicos, psicológico, fiz tudo. Só estava faltando a etapa de exame toxicológico em outubro de 2016, quando então eu estava viajando, e aí de noite, e aí um carro invade a contramão, bate em mim, me joga ribanceira abaixo, o carro capota 60 metros, foi capotando, só parou de capotar quando lá de dentro eu clamei por Jesus e naquele instante o carro parou numa árvore fininha, senão ele ia continuar capotando para baixo. E ele parou virado. Minha esposa conseguiu sair, mas eu tive uma fratura completa de tíbia e fíbula. Literalmente minha canela dobrou. Minha canela dobrou. E naquele momento eu pensei, e aí tava. Minha esposa falou assim: tá saindo fumaça, desliga o carro, desliga a chave. Eu tava lá dentro ainda. Na hora que eu fui tentar desligar, a chave tinha quebrado. Eu falei, não tem como desligar. Ela, sai que vai pegar fogo, sai que vai pegar fogo. E aí eu tava com a perna quebrada, falei assim, minha perna tá quebrada. Ela, sai que vai pegar fogo. E aí eu pensei, pô, eu tenho que achar pelo menos o celular. Como é que a gente vai pedir socorro aqui no meio do nada? E aí naquele momento, um dos pensamentos que me veio foi, vamos ver se essa calistenia sua está servindo de alguma coisa. Sua perna está funcionando? Vamos ver. E aí eu pendurando no carro, com os braços ali, né, fazendo a força dos braços, consegui achar o celular para poder sair do carro, consegui sair do carro. Só que aí quando eu saí do carro, e na hora que eu fui sair do carro, que eu coloquei meu pé no chão, aquilo ali doeu até na alma. A perna quebrada, simplesmente não conseguia, né, ficar ali. E, enfim, depois eu conto mais detalhes dessa história, mas aí eu consegui sair. A calistenia serviu de alguma coisa. O meu desenvolvimento ali de desempenho, de função, consegui sair. E aí depois os bombeiros conseguiram resgatar a gente. E naquele momento, quando eles me tiraram lá dentro do buraco lá, eu pensei, realmente eu quero ser isso. Não tem palavras para descrever essa gratidão que eu tive naquele momento, na hora que eu estava no buraco, que aqueles homens entraram lá e conseguiram me tirar, me mobilizaram e tudo mais, me tiraram, me levaram lá pro atendimento médico, e aquilo ali me deu uma sensação de gratidão, que eu falei, pô, eu quero retribuir isso para as pessoas, quero poder também ajudar o meu próximo com isso. Graças a Deus eu passei no exame toxicológico, eu fiz uma cirurgia, coloquei uma haste intramedular. Então eu tenho uma haste do joelho até no tornozelo, colocou para poder colar minha canela. Graças a Deus eu já tinha passado das etapas de natação, de TAF, porque se eu não tivesse passado eu não teria como passar nelas, teria perdido meu concurso. E eu lembro que eu precisava estar bem para o curso de formação. E eu lembro também que o médico falou assim, isso aí é 1 ano para você recuperar. Jogador de futebol que tem todo o aparato possível, profissionais por conta, demora 6 meses. Isso foi em outubro e eu entrei em fevereiro. Eu falei, pô, doutor, mas eu só tenho 3 meses. Um pouco mais, né? De cirurgia. Foi final de outubro, novembro, dezembro, janeiro. 3 meses, porque eu entrei dia 6 de fevereiro. 3 meses mais ou menos, 3 meses e meio. Ele, não vai ter como não. Mas assim, eu me dediquei ao máximo para conseguir chegar lá no dia do curso de formação e conseguir andar, conseguir correr, o que fosse necessário fazer. A perna ainda não estava 100%, mas não importava, eu queria estar ali. E entrei no Corpo de Bombeiro, e aí dentro do Corpo de Bombeiro isso aí enalteceu ainda mais essa questão de estar pronto para salvar vidas. Todo o treinamento que a gente faz lá dentro, tudo que a gente passa lá. Então, o meu treinamento ele foi mudando um pouco o foco para poder estar apto, né, para performance, para função, para desempenho, para poder salvar vidas. E agora, a gente está em 2026, janeiro de 2026, ou seja, vai fazer 9 anos que eu vou fazer de corporação. Então, quando eu comecei a treinar, eu tinha um pensamento em estética, depois esse pensamento migrou para um pensamento mais para desempenho, e hoje eu confesso que não é nenhum nem outro. Por quê? Porque, como eu disse, faz parte já da minha identidade ser um cara que
é um cara maior aí da média que convive, é um cara grande. Então não quero abrir mão disso, mas também não quero abrir mão de ter um desempenho. Então hoje o meu treino é uma forma híbrida. É híbrido. Eu tenho tanto ali um pouco de estímulo para poder manter minha massa muscular, para poder continuar sendo o cara grande, mesmo que eu não seja estético, porque se a gente for olhar a inflação do shape aí, o meu shape não é um shape instagramável e tal, né? Passaria vergonha, né? No Instagram, porque hoje é coisa irreal. A pessoa usa muito suco, muito Photoshop e técnicas de edição, de tirar foto com luzes e não sei o que. E as pessoas apresentam ali, às vezes, um shape que é inalcançável. O próprio fisiculturista mesmo só tem aquele shape lá no dia da apresentação. Aquele super shape, né? Porque ele faz todo um processo ali de desidratação e etc. Então, para a inflação do shape, talvez não seja o melhor shape instagramável. Mas, na vida real, no dia a dia, com a maioria das pessoas que eu convivo, com a maioria das pessoas que eu encontro na rua, para a maioria eu geralmente sou o cara que estou um pouco acima da média, modéstia à parte, estou um pouco acima da média na quantidade de massa muscular. Isso para mim é o que me satisfaz. Não, eu não me fico comparando com esses shapes inalcançáveis de Instagram. Então, na média das pessoas, eu tenho uma boa quantidade de massa muscular e isso faz parte da minha identidade, ao mesmo tempo que eu também quero me performar bem. Então, quero ser capaz de salvar vidas, quero ser capaz de me salvar em algumas situações, quero ser capaz de brincar com meus filhos de maneira desempenhar bem ali, né, as brincadeiras, ser capaz de correr, de pular, de fazer essas manobras que às vezes eu tenho vídeo aí meu um vídeo aí meu no Instagram e no YouTube fazendo manobra lá na barra, levantar lá o peso que eu levantei no desafio do Bora Buscar. Quero ter esses desempenhos e quero manter a massa magra elevada. Então hoje esse é meu objetivo principal. Então, nesse ponto do vídeo, né, a gente começou falando aí das duas principais formas de treinar. Treino de estética, treino de função, treino de desempenho. Geralmente o pessoal da estética fica ali, né, tem ali um shape apresentável, impõe um respeito e tal, e às vezes a pessoa que treina só função tem ali um desempenho melhor, mas tem pessoas também que treinam só para função, que você olha na rua e que você nem sabe que a pessoa treina. Tem, às vezes, levantadores de peso olímpico, lutadores, que você olha para a pessoa nem parece que ela treina. Ao mesmo tempo também que tem os caras que são grandão, fortão, mas se precisar deles para carregar um sofá, não serve. Então, considerando esses dois tipos de treino, né, lógico que para mim, hoje, o melhor é uma coisa hibridizada, uma coisa que eu tenho um pouco dos dois. Mas o que é o melhor para você vai depender, no final das contas, do seu contexto. O que você está precisando mais, né? Está precisando mais de performance, de desempenho? Está precisando mais de massa muscular? Depende do seu contexto. Porém, é lógico que cada um vai escolher aquilo que lhe satisfaz, aquilo que está com vontade de fazer, aquilo que o seu contexto exige. Porém, eu acredito que a maioria das pessoas vai se beneficiar deste conselho que eu vou dar agora. Qual que é o conselho que eu daria para a maioria das pessoas, principalmente os jovens, que querem engajar no treinamento físico? Primeiro, vocês treinam hipertrofia, e aí depois vocês treinam para performance. Por quê? Por causa de 4 pontos principais. Em primeiro lugar, autoestima. Você tendo uma média de massa muscular maior do que a média, isso vai te dar uma autoestima. As pessoas vão te olhar diferente, as pessoas vão te respeitar às vezes, sem você falar nada. Você chegou no ambiente ali, você já carrega consigo o seu esporte, você já tem uma imagem, sua imagem já transmite já comunica algo diferente. E eu acho particularmente isso muito bacana, principalmente para o jovem que às vezes quer ter uma autoestima melhor, né, quer pertencer, quer às vezes ser respeitado, né, ser ouvido. Então, em primeiro lugar, por causa disso. Segundo lugar, fazer uma poupança de massa magra. Depois dos 30, 40 anos, a gente vai começar a perder gradualmente massa magra. E aí, lá no final da nossa vida, na nossa velhice, essa massa magra vai fazer falta. Vai fazer falta para proteger os nossos ossos, vai fazer falta para poder a gente conseguir executar funções básicas, ir no banheiro, sentar, levantar da cama, andar. Prejudica.
Hoje em dia já tem esse consenso que massa magra é uma poupança para nossa velhice. Então, autoestima, poupança para nossa velhice, desse tecido tão importante. O terceiro, a massa magra, ela é considerada o maior órgão endócrino do corpo. O que significa isso? Órgão endócrino são aqueles órgãos que liberam hormônios. E hormônios são necessários para a manutenção da nossa saúde de uma forma geral. Tanto é importante que as pessoas tomam um suco aí para poder potencializar alguns resultados. Então, o nosso músculo é o maior órgão endócrino, ou seja, o nosso músculo é capaz de liberar hormônios. E além disso, o que é o mais interessante, os outros órgãos endócrinos, eles funcionam de forma involuntária. Você não tem como, sei lá, vou concentrar aqui que eu vou espremer aqui meu pâncreas para poder gerar insulina. Não é assim que funciona. Mas nossa musculatura, os nossos músculos são coisas que a gente consegue controlar. E a contração durante o exercício físico é um estímulo que faz o músculo liberar hormônio. Então, ele é o maior órgão endócrino e ainda por cima a gente pode controlar ele voluntariamente, simplesmente fazendo uma atividade física, simplesmente contraindo ele, a gente consegue liberar hormônios na nossa corrente sanguínea que são muito importantes para a manutenção da nossa saúde, regulação do nosso metabolismo, nossa saúde em geral. Então, por causa disso também, eu colocaria um treino de hipertrofia primeiro. E agora, o quarto e mais importante de todos esses. Quanto mais treinado, menos treinável. Quanto menos treinado, mais treinável. Ou, em outras palavras, os seus principais ganhos de massa muscular vão acontecer nos primeiros anos de treino. Na média das pessoas, os estudos mostram que, para pessoas naturais, na média, elas podem ganhar aí de 8 a 12 quilos no primeiro ano de treino. Depois, no segundo ano, isso cai pela metade. Ou seja, a pessoa já vai ganhar ali de 4 a 6 quilos no segundo ano. No terceiro ano, cai pela metade. Vai ganhar de 2 a 3 quilos. No quarto ano, cai de novo pela metade. E aí, depois do quarto ano, então você vai ganhar ali no máximo 1 quilo. E aí, depois disso, depois do quarto ano de treino, vai ser muito difícil você conseguir ganhar 1 quilo, isso por ano, esses valores aqui todos por ano. Ou seja, seus principais ganhos de massa muscular vão acontecer nos primeiros anos de treino. Então, qual que é a minha ideia? Por que eu defendo essa tese aqui? Que a maioria das pessoas vão se beneficiar assim. Você faz então primeiro um treino de hipertrofia para ganhar toda essa massa muscular que você pode ganhar, que você vai ganhar, a principal massa muscular que você vai ganhar nos 2 ou 3 primeiros anos da sua carreira de treino. Então você foca ali aquele 2, 3 anos para você ganhar o máximo de massa muscular possível, que já é ali o máximo de massa muscular provavelmente que você vai ganhar para o resto da sua vida. E aí depois você só mantém essa massa, faz ali um treino básico para manter essa massa e você faz depois um treino mais voltado para performance. Você mantém essa massa e aí você adiciona no seu treino ali volume para performance, para desempenho. Porque sim, você fica um cara grande, mas é um cara grande que desempenha bem. Não é aquele cara grande que não pode nem carregar um sofá. Não é aquele cara grande que não pode carregar uma geladeira, que não pode correr, que se subir a escada já está ofegante. Não, você fica aquele cara grande, mas que tem uma boa performance, um bom desempenho. E você consegue juntar as duas coisas. Você consegue juntar então ali a comunicação da sua imagem, a autoestima. Você consegue ali ter uma poupança de músculo para o resto da sua vida. Você consegue ter ali uma otimização do maior órgão endócrino da sua vida e se aproveita que, já que os ganhos, né, de forma natural, estou falando aqui para natural porque tudo que eu estou falando aqui é visando saúde. Já que os maiores ganhos vão acontecer nos primeiros momentos, nos primeiros anos de treino, eu foco esses primeiros anos de treino em hipertrofia e depois eu deixo ali uma parcela pequena só para manter essa massa e começo a focar mais em desempenho. Para a maioria das pessoas, eu acredito que assim vai ser uma estratégia bacana, vai ser uma abordagem legal, porque a gente consegue conciliar aí os benefícios das duas formas de treino. Então é isso. Se você quiser conhecer o meu sistema de treino que eu uso, que eu treino para poder manter essa maneira híbrida de treinar aí, tem um link na descrição do protocolo soviético, você pode clicar lá para conhecer esse projeto.
E se você gostou desse vídeo, considere curtir, dar um like aí, se inscrever aí para fortalecer o nosso canal, para fortalecer esse nosso projeto. Se você tem sugestões de vídeos, dúvidas, deixe nos comentários, eles nos ajudam a elaborar vídeos que vocês querem escutar, do que vocês querem saber. E considere também compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está querendo engajar no treinamento, mas ele não sabe ainda, o que será que eu treino? Cada hora o cara está pensando uma coisa, o vento bate para um lado, o cara quer treinar hipertrofia. Aí o cara vê uma outra coisa, o vento bate para o outro lado, o cara muda, quer treinar performance. O cara está meio indeciso, manda esse vídeo. Às vezes essa experiência que eu passei pode ajudá-lo a decidir qual que é o objetivo que ele tem que escolher agora. Então é isso aí, que Deus abençoe abundantemente todos vocês, estamos juntos e até a próxima.